tudo, ainda envolvendo semelhança, só que agora de uma maneira um pouco não tão clara, tá? Nós vamos estudar então o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Tales era um filósofo grego que nasceu numa colônia da Grécia chamada Mileto. Então ele ficou conhecido como Tales de Mileto. E ele nasceu por volta de 600 anos antes de Cristo. Uma época ele estava no Egito e o faraó cismou e disse: rapaz, eu quero saber a altura da pirâmide de Quéops, né? Uma das 3 pirâmides mais famosas do Egito. Aí o faraó mandou um mensageiro ao Tales e disse assim: meu filho, qual a altura dessa pirâmide aqui? E Tales descobriu a altura da pirâmide sem precisar subir na pirâmide, usando simplesmente conhecimentos de semelhança de triângulos. Tá certo? Por isso que o Teorema de Tales, na realidade, é uma semelhança entre triângulos. É o que a gente vai ver em seguida. Me acompanhe. Então, olha só o que foi que ele fez. Pronto. Aqui assim. Você, obviamente, eis a pirâmide. Tá certo? Pirâmide de Quéops. Aí Tales fez o seguinte: pegou uma vara qualquer e enterrou no solo, né? Pronto, está aqui a vara e está aqui a pirâmide. Pirâmide 90 graus aqui e a vara 90 graus aqui. Foi isso que ele fez. A partir daí, olha só qual foi o raciocínio do Tales, tá? Ele raciocinou da seguinte maneira: ora, os raios do Sol, ao incidirem sobre a pirâmide e sobre a vara, esses raios são paralelos. Esse raio aqui, paralelo a esse. Conclusão. Os raios do Sol vão projetar uma sombra relativa à vara e, obviamente, uma sombra relativa à pirâmide. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui seria a sombra da pirâmide, isso aqui seria a sombra da vara. Ele esperou que a sombra da vara ficasse do mesmo tamanho da própria vara. Tá? Então, esse tamanho aqui, S índice V, sombra da vara. Deixa eu aumentar aqui o zoom, que eu recebi uma reclamação de que o zoom estava pouquinho. Assim vocês veriam melhor, né? E é verdade. Tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Agora foi zoom demais, né? Assim, assim. Prontinho. Então olha só o que foi que ele fez. Olha o raciocínio dele. Sombra da vara e a vara. Sombra da pirâmide e a altura da pirâmide, que é o que ele quer saber. Então olha o raciocínio. Nós vamos usar exatamente semelhança de triângulos. Por quê? Se esses raios solares aqui, em amarelo, são paralelos, significa que este ângulo, deixa eu pegar aqui uma outra cor, este ângulo, esse ângulo aqui, é congruente com esse. Certo? Foi muito grosso. Vou diminuir aqui um pouco. Pronto. Beleza? Então, ângulo vermelho, congruente ao ângulo vermelho. E eles são os ângulos correspondentes, tá certo? Esse ângulo da direita é correspondente ao ângulo da esquerda. Então, esse ângulo aqui da pirâmide, da sombra da pirâmide, é congruente com o ângulo da sombra da vara. Tranquilo? E tem mais. Como a pirâmide está na posição vertical, esse ângulo aqui é um ângulo reto. E esse ângulo aqui também é um ângulo reto, porque a vara foi colocada na posição vertical. Então, olha só o que é que eu tenho. Pronto, vocês estão percebendo aí 2 triângulos, né? Vocês estão percebendo os 2
os dois triângulos aqui. Olha só. Esse triângulo só colocar aqui 90 graus. Opa, 90 graus. Pronto. Então, esse triângulo aqui, ó. Formado pela altura da pirâmide. Esse aqui. E você percebe que é um triângulo retângulo, né? A gente já viu por quê. Então vamos traçar aqui esse. Aqui também tem um triângulo pequenininho, que é o da vara, né? O da vara. E obviamente a hipotenusa, né? Que é o maior lado do triângulo retângulo. Acho que aqui são 38 graus. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 38 graus. Tá? Então, é neste triângulo aqui que eu estou me baseando, tá? Ou que eu não, né? O Tales de Mileto se baseou nesse triângulozinho aqui. Tá certo? Prontinho. Então nós vamos trabalhar com esses dois triângulos aí. Nós já vimos que esses triângulos são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? A gente já viu, né? Ângulo reto, qual é o correspondente dele? Ângulo reto, 90 graus. Esse ângulo aqui que o raio solar faz com o chão, né, com o solo, correspondente a ele na vara, esse aqui. Então, pelo caso ângulo, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, nós já vimos que podemos simplesmente escrever a relação de semelhança, né? Há uma proporção entre os lados correspondentes. Então, olha só, vou pegar a altura da pirâmide, que ele chamou de H, está para seu lado correspondente na vara. Qual é o lado da vara? É o V, né? É a altura da vara. Assim como a sombra da pirâmide, e aqui eu vou já fazer uma observação, a sombra da pirâmide, que é o SP, né? Sombra da pirâmide, está para a sombra da vara, que ele chamou de SV. Pronto. Observe que eu tenho valores conhecidos. Eu conheço a altura da vara. É claro, eu escolhi a vara, eu conheço a altura da vara. Eu posso determinar a sombra da vara. É só ir lá e medir, né? A vara é pequenininha, eu posso medir. E aqui nesta sombra da pirâmide, que eu também posso medir, eu quero só fazer uma observação. A observação é a seguinte, olha. A sombra da pirâmide seria somente esse pedacinho aqui, tá? Daqui até aqui seria a sombra da pirâmide. Então ele teria que somar ainda esse pedaço, ó, que entra na pirâmide, tá certo? Daqui para cá. Isso aqui deveria ser somado também. Tá? Que provavelmente foi o que ele fez. Porque também é fácil medir essa base aqui, né? Essa base dessa pirâmide. Ok. Então foi só isso, gente. Mais nada. E observe. Esta conclusão, então, se eu conheço esses três valores, a altura da vara, a sombra da vara, a sombra da pirâmide, aquela observação que eu fiz, né? É a sombra da pirâmide mais a metade da base dela. Então, para descobrir a altura da pirâmide é só usar a relação fundamental das proporções, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E foi exatamente isso que o livro nos mostra. O livro nos mostra exatamente isso. Olha só. Vou aumentar de novo, né? Opa, aumentando. Olha só. Aí você pode estranhar
que a posição não está da mesma forma que eu coloquei lá, né? Vamos ver aqui, vamos fazer esse estudo rapidamente. Só diminuir aqui a espessura da caneta. Foi que eu coloquei a altura da pirâmide. Eu coloquei isso ali, ó, a altura da pirâmide está para a altura da vara, assim como a sombra da pirâmide está para a sombra da vara. Não foi isso que eu coloquei? Se você perceber aqui, tem alguma diferença, tá certo? Qual foi a diferença? Quais foram as diferenças? Primeiro, eu comecei pela pirâmide. Isso aqui é pirâmide, tá? Então isso aqui é uma pirâmide. Essa primeira razão aqui, deixa eu colocar aqui para cima para a gente não esquecer. Isso aqui se refere à pirâmide. E esta outra razão se refere à vara. E na relação, ele começou pela vara, tá certo? E depois foi falado da pirâmide. Não tem problema, eu posso inverter essa ordem sem alterar a proporção, sem problema nenhum. Então ele só inverteu. E depois ele fez outra inversão. Ele não, né? Eu que inverti. Foi o que eu fiz. Eu inverti esses termos, ó. Tá? Eu posso simplesmente colocar esse H aqui embaixo, sem prejuízo, né? E a sombra da vara pode vir para cá sem prejuízo algum. Tá certo? Ou seja, existem várias maneiras de escrever esta mesma proporção aqui. Tá? Não tem a menor dificuldade. Eu posso escrever essa proporção de várias maneiras. O que importa é, eu conheço 3 termos e quero saber o quarto. É isso que interessa. Então eu conheço a altura da vara, conheço a sombra da vara e conheço a sombra da pirâmide. E quero determinar simplesmente a altura da pirâmide. Tá certo? Então veja como o teorema de Tales na realidade é um problema de semelhança de triângulos. Beleza? Olha, essa foi apenas assim a maneira que o livro mostra para vocês a utilização do teorema de Tales. Não a utilização, mas de onde ele partiu, de que ideia, por que ele usou esta semelhança, tá? A gente mostrou como é que é isso. No próximo vídeo, então, a gente vai resolver um exemplo, tá? Do próprio livro utilizando o teorema de Tales nos triângulos. Teorema de Tales nos triângulos. Tá bem? Então nós vamos fazer isso no vídeo seguinte. Até lá, então.